Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Machine Learning Fundamentos. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um modelo de classificação, que é o KNN, né? É um dos mais simples. Então nesse vídeo a gente vai fazer uma introdução, entender como é que ele funciona. A gente também vai fazer uma implementação do zero com ele aqui em Python juntos, tá? E aí a gente já vai começar a lidar com modelos de classificação a partir daqui. E bem, para a gente começar a entender, né, como é que ele funciona, vamos supor a seguinte situação. Imagina que eu tenho uma base de dados a respeito do Titanic, ou de qualquer outro acidente aí que ocasionou aí ao óbito de algumas pessoas, tá? E aí digamos que eu vou ter duas variáveis aí. O valor do ticket que a pessoa pagou aí para embarcar no Titanic, por exemplo, tá? E a idade dessa pessoa. E aí, digamos que eu vou ter aí um conjunto de dados, tá? Em que os pontos vermelhos representam os registros em que foram pessoas que não sobreviveram à tragédia e verdes são as pessoas que sobreviveram. E aí, digamos que eu quero construir um modelo que prevê, né, a partir do valor de ticket e idade, se a pessoa tem uma chance de sobreviver ou não aí ao desastre do Titanic, por exemplo, tá? E aí, vamos imaginar que a partir desse conjunto de dados aí que eu já tenho, tá? Que eu sei o quanto a pessoa pagou de ticket, o quanto a pessoa tinha de idade, se ela sobreviveu ou se ela não sobreviveu. Digamos que eu coloco um novo registro, tá? Que eu tô marcando aí com esse X. Bem, se eu perguntar para você diretamente que tá assistindo o vídeo, como é que você classificaria o X? Você acha que o X tem uma chance maior de não ter sobrevivido ou de ter sobrevivido? Bem, provavelmente a sua intuição diz que esse cara provavelmente não sobreviveu. Por quê? Bem, se você observar, o X aqui, né, que foi o ponto que eu introduzi, ele tá no meio aqui de uma vizinhança de pessoas que não sobreviveram. Então a chance dele não ter sobrevivido é alta, em vez de ter sobrevivido, já que ele tá aqui numa região em que as características aqui de idade, valor de ticket, a maioria condiz que são pessoas que não sobreviveram aí à tragédia, tá? Outro exemplo também. Imagina que eu vou tirar esse ponto e eu coloco um novo ponto aqui nessa localização. E aí eu pergunto novamente para você. Bem, sobreviveu ou não sobreviveu? O que é que você acha, né? Qual seria o seu chute? Bem, provavelmente você vai pensar que ele sobreviveu, né? Apesar de ter esse ponto aqui, ó, de uma pessoa que não sobreviveu, se eu observar a quantidade de pontos aqui mais próximos desse X aqui, eu vou notar que a maioria são de pessoas que sobreviveram, tá? Então eu tô aqui numa região, né, de pessoas aí que sobreviveram. Então a chance aqui dele ter sobrevivido é maior do que de não ter sobrevivido, né? E aí, pra gente fechar essa análise a olho nu, eu coloco esse X aqui, tá? E aí esse X aqui, né, eu já pergunto, bem, sobreviveu ou não sobreviveu? O que é que você diria? Bem, provavelmente você vai dizer, não sei, ou um depende, né? Se você for um pouquinho mais assim, sagaz, né, vamos dizer assim. E bem, o que seria esse depende, né? Bem, vai depender do que eu considerar ali em relação à proximidade desse ponto, tá? Por exemplo, se eu considerar essa região aqui, né, eu vou ter dois pontos apenas, né, próximos a esse X aqui que eu coloquei, que é o quê? Um verde e um vermelho. Fica meio ainda difícil eu dizer se a pessoa sobreviveu ou não sobreviveu, porque nessa região eu tenho a mesma quantidade de pessoas que sobreviveram e que não sobreviveram. Então fica meio difícil, né, de eu classificar isso, né? Ficaria algo meio aleatório, né? Ou a pessoa sobreviveu ou não sobreviveu, né? Meio que tanto faz, né? Mas aí, se eu quiser ser um pouquinho mais preciso, eu posso vir e aumentar essa região. Quando eu aumento essa região, eu tô pegando agora o quê? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Desses 5 pontos, 3 são de pessoas que não sobreviveram. Então, eu vou ter uma tendência maior de dizer que esse X aqui é uma pessoa que provavelmente não sobreviveu também, tá? Então, gente, essa ideia, eu coloco um ponto, né, ali no conjunto de pontos que eu já tenho, né, o resultado. E eu vejo em relação à vizinhança, né, e a partir da maior frequência ali da vizinhança, eu vou classificar esse ponto que eu inseri, né, que eu quero descobrir a classe dele, tá? Esse é o princípio do KNN, tá? O KNN é K Nearest Neighborhoods, né, que é basicamente os K vizinhos mais próximos, tá? Fazendo uma tradução aí bem direta aí pro português. E é basicamente essa ideia do algoritmo, tá? Você tem uma base ali de dados, né, que seria a base de treino, entre aspas, eu já vou explicar o que é desse entre aspas no treino, tá?
Você tem ali um conjunto de dados que você tem a resposta em relação à classe, né? Você já sabe se a pessoa, nesse caso aqui, sobreviveu ou não sobreviveu, tá? E aí eu vou pegar um ponto que eu só sei, por exemplo, o valor de ticket e a idade, e eu quero saber se essa pessoa tem uma chance de sobreviver ou de não sobreviver em relação a essa base que eu tenho. E aí eu vou colocar nesse meio, tá? E aí ele vai investigar a vizinhança desse meio em que esse ponto vai estar para fazer a classificação. E bem, ele é um algoritmo de classificação supervisionado, né? Lembrando que, enfim, ele é classificação porque a gente está justamente classificando ele em relação a uma variável categórica, que nesse caso é se sobreviveu ou não, tá? Então, ele é basicamente um problema de classificação, não é um problema de regressão, porque a gente não está tratando de algo numérico. E ele é supervisionado porque a gente precisa ter ali um histórico de dados com resultado, né? Para poder classificar novos registros, né? Então, ele é um modelo supervisionado por conta disso. No entanto, ele é um algoritmo baseado em instâncias, né? A gente chama também de algoritmo preguiçoso, tá? Por isso que eu falei treino entre aspas. Por quê? Porque esse modelo você não chega a treinar ele, tá? No modelo você simplesmente vai passar a base que você já tem, né, com as respostas e colocar os novos dados. E aí ele vai simplesmente, a partir dessa lógica de investigar a vizinhança, ele vai justamente fazer a classificação. Então não necessita de um treino, tá? Não existe essa parte do treinamento em si, tá? Então ele é um algoritmo bem simples por conta disso, né? Ele não tem essa parte de treinamento, como a gente viu, por exemplo, na regressão, e outros modelos de classificação também possuem essa característica, né? De você ter o treino, depois você ter um teste, né? Não, aqui é meio que tudo junto, tá? E ele é baseado em instâncias, né? Então, por conta disso, a gente chama que ele é um algoritmo preguiçoso, muito simples, tá? Mas ele cumpre o seu papel dependendo aí do contexto da sua situação, tá? E bem, como é que a gente faz para investigar essa vizinhança? Quando eu coloco um ponto, que eu quero descobrir a classe dele, ele vai fazer o cálculo das distâncias desse ponto em relação aos demais, tá? E ele vai justamente pegar os K vizinhos mais próximos desse ponto. E ele vai saber quais são os K vizinhos mais próximos a partir do cálculo das distâncias. Então, se no meu modelo eu dizer que eu quero que ele classifique em relação aos dois pontos mais próximos do ponto que eu colocar, ele vai justamente calcular a distância entre todos os pontos, tá? A partir do ponto ali que eu inseri, tá? E ele vai justamente me dizer, ele vai justamente pegar os dois pontos aí desse conjunto que são mais próximos do que eu inseri. E aí, a partir daí, ele vai fazer a classificação, tá? E bem, existem vários algoritmos de cálculo de distância, tá? Mas a mais comum aqui é a euclidiana, tá? Que eu vou focar nesse vídeo, tá? Qualquer coisa, se eu fizer um vídeo separado só sobre diferentes cálculos de distância, eu vou estar deixando o card aqui quando eu fizer a gravação desse vídeo, tá? Mas aqui a gente vai focar na euclidiana, que é a mais simples, a mais comum de você ver aplicada aí dentro do KNN, tá? E bem, a fórmula dela é isso aqui, tá? Pode parecer algo um pouco assustador essa fórmula, mas ela é muito simples, tá? Dá pra entender perfeitamente. Então vamos lá. Aqui eu tô simplesmente passando dois pontos pra ele, tá? Então tem o x1 e x2 aqui, tá? E aí o que é que vai fazer? Ele vai, no caso, sair subtraindo, né, as coordenadas de cada ponto. Imagina, por exemplo, na situação do Titanic ali. Eu tenho o valor do ticket e idade, né? Então eu tenho dois pontos, eu quero saber a distância entre eles. Então ele vai pegar um ponto, ele vai pegar a coordenada em relação à idade, né? E subtrair da idade do outro ponto, tá? E ele vai fazer essa mesma lógica para outra coordenada, que seria o valor do ticket. Então, se nesse caso a gente trabalhou com um exemplo de 2 dimensões, né? Só para ficar fácil de ver, tá? Mas você pode ter casos de 10 variáveis, 20 variáveis envolvidas, né? E então você tem mais dimensões, tá? Então, o cálculo de distância vai pegar cada coordenada, né? E a diferença de cada coordenada aí para cada ponto, entendeu? E bem, esse izinho é justamente dizendo a coordenada, tá? Então, se a gente tem n features no nosso modelo, tá? Ele vai fazer a subtração em relação a essas n features, comparando aqui os dois pontos, tá? E aí ele vai elevar ao quadrado, né? Por que ele eleva ao quadrado? Bem, esse elevado ao quadrado é justamente para não acontecer de eu ter os valores negativos, né? Imagina que, por exemplo, em uma coordenada o x1 é maior que o x2, né? E aí em outra coordenada o x2 é maior que o x1. Então é complicado eu não ter esse cuidado com a questão dos valores negativos, porque eu estaria subtraindo, né, algumas características aí da distância entre os dois pontos, né? A intenção aqui é pegar algo um pouco mais, não necessariamente absoluto, né, a palavra correta, mas eu não quero que ocorra essa compensação, né, entre as distâncias, né? Existe esse risco quando eu não tenho esse cuidado. Então que a gente eleva ao quadrado, porque mesmo que o valor dê negativo, no final ele vai ficar positivo
e vai ser incrementado com as outras distâncias para as outras coordenadas, né? Então não vai ter esse problema de uma coisa compensar a outra e aí afetar a nosso entendimento em relação à distância dos dois pontos, tá? E aí, como eu vou estar levando isso aqui ao quadrado, vou ter essa raiz quadrada justamente para dar um compensamento em relação a essa elevação ao quadrado. Dando um exemplo prático aqui da conta, imagina aqui, novamente o exemplo de idade, valor ticket, e aí eu tenho 2 pontos, tá? Uma pessoa com 30 anos que pagou 1.000 unidades de dinheiro da época, eu não vou saber qual é, tá? E tem uma pessoa aqui de 40 anos que pagou 3.000 unidades de dinheiro, tá? Eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Bem, a conta é essa. Vou pegar o 30 menos 40, tá? Que é a idade aqui, ó, 2 pontos, vou levar ao quadrado e vou somar o 1.000 menos 3.000, também elevado ao quadrado, né? Perceba que aqui o 30 menos 40 vai dar um valor negativo e aqui também vai dar um valor negativo, tá? Mas aí como vai ter aqui o quadrado, eles vão ficar positivos aqui no final e vão se somar. Então não vai ter um problema aí de compensamento, né, que poderia acontecer, né? E aí no final vai ser a somatória e a raiz, então eu chego aqui nesse valor de 2.000 para a distância euclidiana entre esses dois pontos, tá? E aí ele vai fazer essa conta, né? O KNN, né, quando eu coloco um registro, eu digo que eu quero em relação aos dois pontos mais próximos, ele vai fazer o cálculo para todos os pontos ali da minha base existentes, tá? E vai justamente pegar as duas menores distâncias e aí depois ver a classe delas, né, e justamente fazer a classificação. Nesse slide aqui eu faço um resumo geral, tá, desse procedimento, né? Então eu vou fazer a entrada do registro, né, que eu quero descobrir a classe dele. Ele vai calcular a distância entre os pontos, né, em relação a esse registro que eu inseri. Vai pegar as K menores distâncias, né? Que esse K aqui é um parâmetro do modelo que eu informo, eu, usuário, vou ter que informar, tá? Se eu quero 2 vizinhos, 5 vizinhos, 8 vizinhos e assim por diante, tá? Num vídeo futuro a gente vai discutir melhor em relação a como escolher o melhor K, tá bom? E aqui a gente vai verificar a classe mais frequente, né, desses K menores distâncias que a gente colocou. E por fim ele vai retornar a classificação do registro, né, que é justamente essa classe mais frequente, tá? E bem, vantagens e desvantagens disso, tá? Vantagem, ele é um modelo simples, como eu falei, não tem treinamento, então você rapidamente consegue criar esse modelo e utilizar ele na hora, sim, tá? Um ponto de atenção é que ele é muito sensível à escala e a outliers, tá? Por quê? Porque justamente por lidar com essa questão da distância entre os pontos, né? Se eu tiver pontos ali que tem uma diferente escala, né? Por exemplo, uma coordenada ali é 0, 1, 2, né? Nesse nível. Eu pego outra coordenada que é já nas casas aí de centenas, outra que é na casa de milhares, né? Essas diferenças de escala podem afetar nessa questão do cálculo da distância, né? Porque ele fica mais sensível a isso. Os outliers entram também nessa justificativa, porque imagina, você tem ali uma coordenada, né, uma feature ali que fica variando entre 100 e 500 ali o valor dela, mas você tem alguns pontos outliers, né, que passa aí de 1.000, entendeu? Aí fica muito sensível, tá? Então esse modelo ele tem que ter um cuidadozinho em relação à escala e outliers, porque ele fica muito sensível por conta dessa questão de distância, tá? E pontos negativos é que, enfim, tem um problema com o empate, né? No começo aqui do vídeo eu mostrei o exemplo, né, ali quando a gente botou algo no meio e aí a gente pegou uma região que só tinha 2 pontos, né? Um ponto era uma classe, o outro ponto era outra classe, né? Então nesse caso aí não tem muito como a gente fazer uma distinção, tá? Porque ele se baseia unicamente na distância. Se os dois pontos estão próximos ali, eu tenho que pegar mais pontos, né? Eu tenho que aumentar a minha vizinhança para conseguir fazer esse desempate, tá? Então tem esse problemazinho em relação ao empate, tá? Porque caso ocorra um empate, ele vai pegar aleatoriamente uma classe ou outra, tá? Não tem muito o que fazer, tá? Então para você ter algo mais assim, você tem que escolher uma vizinhança ali mais adequada, né? Para conseguir fazer essa classificação da melhor forma. E outro detalhe também é a questão da baixa performance, né? Porque imagina só, eu sempre vou ter que calcular a distância para todos os pontos, para pegar os mais próximos, tá? Então, imagina uma base que eu tenho milhões de pontos, entendeu? Todo novo registro que eu fizer, eu vou ter que fazer milhões de cálculos de distância, né? Outro detalhe também é que quantas mais features eu tenho, esse cálculo de distância também fica ainda mais complexo, né? Então é um modelo que ele pode sofrer com performance dependendo da quantidade de pontos que sejam usados ali na questão da base de treino, entre aspas, tá? E também a quantidade de features ali que estão envolvidas, né? A quantidade de coordenadas, justamente por conta da fórmula matemática de cálculo de distância, né? Então ele acaba sofrendo um pouco com performance nesse sentido. Mas bem, é isso do KNN, a teoria dele. Vamos agora fazer uma implementação aqui juntos, tá? Pra gente aprofundar em relação ao KNN. E bem, ressalto que existem várias implementações já feitas, tá, do KNN. O sklearn, por exemplo, tem uma implementação do KNN. A gente vai usar num próximo vídeo aí ela, inclusive. Mas nesse vídeo aqui,
a gente vai fazer a implementação do zero, porque eu acredito que vai ajudar a aprofundar ainda mais em relação a como o algoritmo funciona. E como é um algoritmo simples, dá pra gente implementar aqui juntos, sem a gente sofrer tanto aqui com questão de tempo, né, e tudo mais. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou criar aqui uma função, tá, que é justamente o KNN, tá? E aí, o que é que essa função vai precisar? Bem, a gente vai precisar do predTrain, tá, que é justamente uma lista das variáveis preditoras de treinamento, né, que seriam justamente as features, né? Por exemplo, no exemplo do Titanic, seria a idade e o valor do ticket, né, nesse caso, que a gente iria passar. A gente vai precisar também do target train, tá, que é justamente a lista das classes aí dos pontos, né? Então é justamente dizer se a pessoa sobreviveu, se a pessoa não sobreviveu, por exemplo, tá? E a gente também vai ter aqui a lista de preditoras de teste, que são os pontos que eu quero classificar, tá? E por fim, o K, que é justamente a quantidade de vizinhos que a gente quer que o modelo considere aí para pegar a vizinhança de cada ponto, tá? E aí, beleza, isso aqui vai ser a função que vai representar aí toda a lógica do KNN. E a gente precisa fazer o que agora? A gente vai precisar calcular a distância euclidiana, tá? Então, ó, vamos ali, eu vou criar uma função aqui dentro, que é a Euclidean Distance, que é justamente o cálculo da distância euclidiana, tá? E nós vamos ter aqui 1.1, 1.2, tá? E lembrando que esses caras aqui, né, o ponto 1 e o ponto 2, vão ser um array, né? Vai ser um conjunto de coordenadas, né? Então, imagina a questão da idade e valor ticket, né? O ponto 1 seria justamente uma lista com o valor da idade e o valor do ticket, né? E o ponto 2 também, né? Então, isso aqui são arrays, não são valores únicos, não são valores inteiros, tá? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou criar uma variável dist, que vai ser inicialmente 0, tá? E a gente vai fazer um looping, né? Que ele vai justamente fazer o percorrimento desses pontos, tá? Vale ressaltar que os pontos, né, eles têm que ter as mesmas coordenadas entre si, né? Senão não tem como eu calcular a distância, se um ponto tiver uma coordenada a mais em relação ao outro, né? Ou a menos, né? As duas têm que ter o mesmo tamanho, tá? Então eu já estou presumindo que isso aqui vai acontecer. Eu não vou me preocupar tanto com tratativa de erro aqui. Vamos inicialmente trabalhar com o caso ideal, que tudo vai dar certinho, tá bom? E aí, vamos lá. A gente vai fazer o incremento aqui dessa distância, fazendo justamente o quê? A elevação da diferença das coordenadas, tá? Então eu vou ter o point 1 aqui, coordenada i, menos point 2, coordenada i. E no caso o poll aqui, né, é a função de elevar um valor a outro, né, questão de potência, então a gente vai aqui elevar ao quadrado, tá? Essa é aquela formulazinha que a gente encontra dentro da raiz quadrada, tá? Eu tô sempre incrementando, tá? Esse mais igual é o mesmo que eu fizesse dist é igual a dist mais o poll, né, para quem não tem esse costume, tá? É a mesma coisa, tá? Eu tô simplesmente incrementando em cima aqui do valor de dist. A subtração aqui entre cada coordenada dos dois pontos está elevada ao quadrado, tá? Essa é aquela formulazinha dentro da raiz quadrada que a gente viu na teoria. E aí, depois que eu fizer todas essas somas, né, levadas ao quadrado, eu vou justamente retornar o quê? Vou retornar a raiz quadrada, tá? E para a gente fazer a raiz quadrada, eu vou usar a biblioteca NumPy, tá? Que é uma biblioteca matemática aqui do Python, tá? Então a gente vai importar ela aqui em cima, né, numa célula aqui em cima. Então vou botar import NumPy SNP. Então aqui, ó, vou importar no Py. Beleza? E agora a gente consegue utilizar ela aqui, tá bom? Então pronto, essa aqui é a distância euclidiana, tá? A fórmula da distância euclidiana aí para 2 pontos. Agora o que, é que a gente vai fazer? Vamos, aí no caso, fazer a lógica do KNN. Então a gente vai criar aqui um array vazio, que é o result, tá? Porque imagina só, o predTest vai ser uma lista de pontos que eu quero classificar, tá? Então vai ser uma lista de listas, tá? Então eu vou ter que percorrer essa lista, concorda? E ir classificando cada ponto dela. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer um for aqui. Ele vai justamente percorrer essa lista de pontos que eu quero dizer qual a classe que eles pertencem, tá? Aqui, ó. A gente vai pegar o valor desse ponto, tá? Que vai ser justamente aqui, acessar o predTest i, tá? Então vou estar acessando justamente aqui as coordenadas do ponto aqui que eu vou estar percorrendo nessa lista, tá? Aí a gente vai fazer o que? A gente vai calcular todas as distâncias desse ponto aqui em relação aos meus pontos de treino, tá?
E aí você já imagina que eu vou ter que fazer outro for, né? Porque para cada ponto de teste, né, que eu quero dizer a classe dele, tem que percorrer todos os pontos de treino, que eu já tenho uma resposta, para justamente calcular as distâncias, pegar depois as mais próximas, né? Vai seguir essa linha de raciocínio. Então eu vou fazer um for aqui, j, em range, len, pred, teste, tá? Vou simplesmente, né, fazer essa conta aqui, tá? Para cada variável. Então a gente vai criar aqui a distância euclidiana dessa forma aqui, tá? Vou chamar aqui a Euclidean Distance e a gente vai colocar justamente o teste pred value, tá? Que é uma lista de coordenadas aí em relação a o meu ponto que eu quero classificar, e meu pred train j, né? Que eu vou estar justamente acessando aqui, acessando as coordenadas do meu ponto aqui de treino, tá? Feito isso, a gente vai criar uma variável temporária aqui, que eu vou justamente fazer o quê? Eu vou colocar aqui a distância euclidiana que ele calculou para o ponto e a classe que ele pertence. E para isso é só a gente acessar target train, né, ao mesmo j aqui para ele, tá? E aí a gente vai, dentro de distance, a gente vai dar um append em relação a esse ponto aqui, tá bom? Então, ó, recapitulando, esse for aqui eu vou estar percorrendo todos os meus pontos que eu quero classificar. Para cada ponto que eu vou classificar, eu vou aqui pegar as coordenadas dele, tá? Vou calcular as distâncias desse ponto aqui de teste em relação a todos os meus pontos de treino, tá? Que são os que eu já tenho ali os valores das classes, né? Então eu vou calcular a distância euclidiana e vou aqui dentro de distance, né? Que é um array aqui para guardar esses resultados, tá? Eu vou colocar a distância euclidiana e a classe ali em relação a cada ponto, em comparação aqui ao ponto em específico aqui do teste, tá? Depois disso, o que é que a gente vai fazer, né? Depois que a gente fizer todas essas contas aqui para todos os pontos, a gente vai dar um distance sort, tá? O sort, ele vai justamente organizar a lista, tá? Então, ó, para vocês enxergarem aqui essa lógica, imagine que eu tenho um array aqui, ó. Eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu vou ter, por exemplo, 10, 2000, né? Aí aqui eu vou ter, por exemplo, 30, 3000. E eu vou ter... melhor, ao invés de 30 aqui, 3.000, eu vou botar 60. Não. 5, 3.000. E aqui eu vou botar 20.000, tá? E aí, digamos que eu faço um a.sort, tá? Dessa forma aqui. Quando eu só faço um ponto sort assim numa lista de listas, tá? O que é que vai acontecer? Ele vai justamente, ó, organizar em relação ao primeiro índice aqui, ó. Então, tá vendo? Ó, ele pegou, ó, tá 5, 10, 20, tá? Ele organizou em relação ao primeiro índice aqui, ó, e não ao segundo. Então, como é que a gente já tá botando a distância euclidiana aqui na primeira posição aqui da lista de listas, né, que tá basicamente essa configuração aqui, quando eu dou ponto sorte, ele vai justamente organizar em relação à distância euclidiana, tá? Após isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de neighbors, tá? E a gente vai, aqui dentro, colocar a distance /k, tá? O que é que isso aqui que eu tô fazendo? Bom, imagina, enfim, eu tenho aqui o A, tá? E aí, digamos que eu quero pegar os dois mais próximos, tá? Então, o que é que eu faço? Esses dois pontos aqui, tá? Eu vou simplesmente estar acessando todo o meu array, tá? Se eu botar um ponto aqui à esquerda desses dois pontos, ele vai limitar à esquerda, então ele vai pegar só do primeiro índice pra frente, tá? E se eu colocar ao contrário, né? Se eu botar aqui na direita, o que é que vai acontecer é que ele justamente vai pegar aqui em relação à direita, tá? Um detalhe importante é o seguinte, que esse intervalo aqui, ele é aberto, né? Então, se eu botar o 2 aqui, como se eu quero os dois vizinhos, tá? Ele vai pegar o índice 0 e o índice 1, que dá 2, de todo jeito, né? Ele não vai incluir o cara que tá na posição 2, que seria esse cara aqui, entendeu? Então, é intervalo aberto, tá? O que tá na esquerda é intervalo fechado, ele inclui na seleção. O que tá aqui à direita é intervalo aberto, ele não inclui na seleção, tá bom? Então, dessa forma que a gente consegue pegar as informações dos dois pontos mais próximos, tá? Muito legal, né, gente? Isso aqui, muito interessante, essa lógica aqui. E bem, o que é que a gente vai fazer agora? Bem, com isso aqui, eu preciso fazer o que agora? Eu preciso ver qual é a classe mais frequente, que é a informação aqui que eu tenho no meu segundo posicionamento aqui, no meu segundo índice desse exemplo aqui, tá? Então, para isso, a gente vai fazer uma funçãozinha aqui, que eu vou fazer embaixo, que dá Euclid, inclusive, tá? Com essa most frequency class. E aí, a gente vai passar justamente os vizinhos aqui dentro dessa classe, tá? E aí, a gente vai criar um array aqui vazio, que eu vou chamar de classes, tá?
E a gente vai coletar essas classes aqui. Então esse for aqui, ele vai justamente percorrer esse ney, tá? Esses vizinhos, que é justamente essa lista aqui, tá? E aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar as classes, tá? E como é que eu pego essas classes? Basta eu acessar, né? Eu já vou estar percorrendo aqui, ó, cada arrayzinho. Então só basta eu acessar o índice 1 aqui e eu vou estar pegando a classe de cada ponto, né? Então é só eu fazer isso aqui, ó. Ney, pego o i para acessar o ponto, né? E 1 para acessar a classe do ponto, tá? E aí basta eu dar um classes.append. E aqui eu vou dar justamente tem class, tá bom? E bem, o que é que vai acontecer? Como é que eu posso fazer agora para dessa lista aqui de classes, né? Eu ver a mais frequente. Olha a coisa legal. A gente vai fazer aqui uma variável que eu vou chamar de classVal, tá? E aqui a gente vai fazer o que? A gente vai fazer os set classes, tá? Esses set classes aqui, ele vai transformar a lista de classes em um conjunto, tá? Ele é algo iterável aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode combinar esses set classes aqui com a max, né? Que ele vai justamente pegar aqui o mais frequente, tá? E esse max aqui, eu passo uma key, tá? Que é justamente classes.count, tá? Isso aqui é uma técnica, tá? Para você justamente pegar a classe, o item mais frequente de uma lista, tá? Você transforma ele em um conjunto, tá? Isso combinado com a max aqui, tá? Isso aqui vai ser algo meio que iterável, tá? E aí aqui no parâmetro key do max, você pode simplesmente passar esse classes.count, tá? Que é justamente que ele vai contar quantos registros a gente tem, né, de iguais aqui em relação a cada item ali da lista, tá? E aí ele vai simplesmente pegar o máximo em relação a isso, tá? E pronto, basta dar um return class val aqui, tá? E aqui embaixo, quando eu passo eu faço aqui a variável neighborhoods, é só eu pegar aqui, ó, neighbors, tá? Coloco aqui dentro, né? E aqui é basicamente um append, tá? Então venho aqui, ó, result.append. E pronto, ele vai fazer isso para todos os pontos. E aqui fora do for, do i, eu posso simplesmente dar um return result. Ele vai me retornar a lista, tá? Pronto, isso aqui é a implementação mais simples do KNN. Pronto, eu botei uns prints aqui, pessoal, para mostrar em relação a qual ponto ele vai classificar. Aqui ele calculando a distância desse ponto que eu quero classificar em relação a cada ponto de treino, tá? E aí depois ele vai mostrar aqui os vizinhos mais próximos, tá? E por fim, né, eu vou botar aqui, ó, o classificado. E aí pronto, a gente vai fazer isso para ficar vendo o funcionamento dele na prática e vou criar uma simulação aqui. Prontinho, pessoal, eu criei aqui uma base fictícia, tá? Com basicamente 8 pontos, tá? Então tá aqui as valor de ticket, idade, tá? Aqui o resultado, tá? O 1 é para dizer que sobreviveu, o 0 é para dizer que não sobreviveu. E aqui 3 pontos que eu quero saber é o que é que o modelo vai sugerir. E aí a gente simplesmente, né? Deixa eu rodar aqui para implementar. Rodar aqui também. E aí a gente vem aqui, ó, e chama o KNN. A gente vai simplesmente passar o predTrain. A gente também vai passar o target train. O predTrain, tá? E eu vou usar o k igual a 2 por enquanto, tá? Que seriam ele pegar os dois vizinhos mais próximos. Então vamos rodar aqui e ver se funcionando na prática. Gente, ó, percebi um erro aqui na minha implementação agora. Aqui eu botei predTest para ser predTrain, tá? Eu acho que o pessoal aí do vídeo deve ter percebido e ficar gritando aí, se eu escutar, tá? Tá aqui, ó, eu tinha errado, tá? Que é predTrain, beleza? Perdão aí pelo engano. Também errei aqui que eu botei predTrain em vez de predTest. Ajustei aqui também. Então, vamos rodar aqui tudo novamente para vocês verem ele funcionando. Pronto, agora vai. Ó, classificando 1737, tá vendo? Ó, ele começou aqui classificando esse cara. E ele vai calcular a distância em relação a cada ponto. Ó, 1010, tá vendo aqui, ó, 1010. 1213, tá aqui, ó, 1213. 2020, tá vendo, ó, 2020. 5040, 5040, 6043, 130... 3.535. Então ele calculou, ó, para classificar esse ponto aqui, ele calculou a distância em relação a todos os pontos aqui do meu conjunto que eu já tenho as respostas, tá? E aí ele pegou os dois mais próximos, né? Que foi esse ponto aqui, tá? Que ele pegou aqui, ó, classe 1, tá? E esse outro ponto aqui, ó, que ele também pegou classe 1. Então esse cara aqui provavelmente vai ser classificado como 1, tá? O próximo aqui, ó, 5040, tá vendo? Ó, já foi o próximo aqui, ó, 5040. Ele calculou a distância para todos os pontos, tá vendo? E aí, ó, os vizinhos mais próximos, né? Ele pegou esses dois aqui, ó, que deu 0 praticamente, né? Os dois mais próximos. Então, provavelmente vai classificar como 0, tá?
E esse cara aqui, ó, o próximo aqui, né, inferido deu uma omitida aqui por conta, ó, né, da limitação. Mas aqui, ó, ele calculou para todos os pontos, tá? Pegou aqui as menores distâncias, né, ele pegou aqui o valor 1, tá? E provavelmente vai classificar como 1. Então tá aqui, ó, classificação. O primeiro foi 1, o segundo 0 e o depois o 1. Então, o que isso quer dizer? Que esse cara aqui, ó, que pagou 1.700 no ticket e tem 37 anos, ele provavelmente iria sobreviver. Esse cara aqui disse que pagou 5.000 com 40 anos, provavelmente não vai sobreviver, tá? E esse aqui de 1.018 anos, né, ele vai provavelmente sobreviver, tá? Então é dessa forma, pessoal, que o KNN funciona, tá? Eu espero que esse vídeo tenha agregado, que tenha ajudado você a entender mais a fundo como esse modelo funciona, tá? No próximo vídeo, a gente vai ver como é que eu posso estar escolhendo esse parâmetro aqui, que é o valor de vizinhos, tá? Porque é algo que a gente forma, né? Como é que eu sei se é melhor 2, se é melhor 3, se é melhor 4? Então a gente vai ver em relação a isso, tá? Como é que eu posso estar escolhendo melhor a quantidade de Ks, tá? E depois a gente ainda vai também discutir em relação a métricas, né? Como é que eu posso estar avaliando se o meu modelo de classificação no geral tá legal ou não tá legal, tá? Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.